E aí, galera, como é que vocês estão? Eu estou ótimo, espero que vocês também e que Deus possa abençoar a todos. É sempre muito bom contar com vocês, que a gente possa conversar sempre aqui através desses vídeos, eu possa trazer as melhores informações possíveis para vocês por aqui. Olha, o Ceará enfrenta o Amazonas neste domingo às 4 da tarde, é 4 aqui, mas é 3 lá, imagina só. Pleno clima equatorial em Amazonas, é isso, o Ceará vai jogar essa partida precisando de bom resultado. Apesar de ser o quinto colocado da Série B, a diferença para o G4 é de 4 pontos, então o Ceará precisa se aproximar. Só uma vitória pode aproximar o Ceará realmente do G4 da competição, contando, claro, com outros resultados, tropeços das equipes do G4 que possam acontecer. Mas não é fácil, não é simples. O Ceará joga contra um Amazonas que costuma em casa conseguir bons resultados, que sempre tem complicado a vida dos seus adversários até quando joga fora de casa, mas em casa principalmente, e que tem no gramado uma arma, eles conhecem bem, não é dos melhores. No clima equatorial de muito calor, também um aliado, porque quem está jogando o tempo todo nesse clima já está acostumado. Quem chega é que tem dificuldade, então ponto para a equipe da casa. Além disso, as queimadas trouxeram um ambiente hostil em relação ao ar. O ar que se respira é um ar com um pouco menos de oxigênio, né? Aquele ar das queimadas, aquela poluição, e isso é muito negativo, certamente para os jogadores do Amazonas também, mas, como eu disse, quem está acostumado costuma se adaptar com mais rapidez, com mais facilidade, e o Ceará chega agora para esse jogo, ou seja, não tem o costume para isso, então tem essa situação, tem essa questão que precisa ser levada em consideração. Vamos conversar sobre algumas questões? A gente já tem dito, inclusive nesses últimos dias no futebolês, que o Ceará terá 2 retornos para esse jogo. Um deles é o Matheus Felipe, o zagueiro Matheus Felipe. Eu tenho percebido que muitos torcedores são meio que contrários à volta do Matheus Felipe. Às vezes muito truculento, tomando cartão bobo, e os torcedores ficam um pouco receosos com o Matheus Felipe. A alternativa a ele era o João Pedro, que foi bem no segundo tempo dessa última partida que o Ceará fez contra o Novo Horizontino, a vitória contra o líder em casa, mas o técnico Léo Condé opta pelo Matheus Felipe. Vai jogar o Matheus Felipe. Eu entendo a questão da estatura, a questão de ter um jogador experiente, seria uma dupla muito jovem, João Pedro 20, o David Ricardo 21, se fosse o jeito era uma coisa, mas ele tem a possibilidade da experiência do Matheus e parece ser um cara em quem o Léo confia. Não foi o Léo que trouxe, ele chegou, o Matheus já estava aqui, mas que há uma confiança do Léo Condé com ele, então a opção pelo Matheus e o João Pedro ficando no banco de reservas. Na lateral direita, eu acho que vocês concordam. O Rafael Ramos entrou com todo mundo tendo muita interrogação em relação a ele, porque o Raí havia feito alguns gols ali no início da temporada, mas o Rafael vem mostrando que entende melhor a questão de não ser um ala, nem um atacante, mas um lateral pelo lado direito. Não há uma avenida com o Rafael ali, e entendo que é por isso que ele vai sendo mantido. Quando entrou o Raí, houve até a necessidade de colocar um volante jogando um pouco mais atrás, foi o que aconteceu com o De Luca, que fez a cobertura para o Raí Ramos na partida contra o Novo Horizontino, e agora o Rafael retorna à lateral direita do Ceará. Como é que deve ser esse Ceará para enfrentar o Amazonas? Richard no gol, Rafael Ramos na lateral direita, a zaga recomposta com o Matheus Felipe e o David Ricardo, Matheus Bahia na lateral esquerda. No meio campo, Richardson, De Luca e Mugni, e no ataque, Ailon, Eric Pulga e Saulo Mineiro. Acho que do que tem hoje à disposição, tem pouco a gente observar, pouquíssimo mesmo. Só talvez essa questão da zaga, que eu tenho certeza que alguns de vocês prefeririam o João Pedro, mesmo com a pouca idade, ao Matheus Felipe, e a gente fica olhando para o restante da escalação. Acho que o Condé tem colocado a melhor escalação possível e não dá para você pensar diferente em relação a outras opções que o Ceará tem. É claro que sentimos falta do Lourenço, um cara que marca e joga, um bom remate de fora da área, uma opção, né, de
técnica, de qualidade técnica no meio-campo, mas o Lourenço está fora do jogo. O Lourenço segue com o tratamento da luxação no ombro, já iniciou um período de transição, já iniciou um período de trabalho físico, o que é uma boa notícia, mas ainda não está apto a jogar. Por isso, o Lourenço vai aguardar um pouco mais, mas acredito que nos próximos jogos, daqui a 1 ou 2 rodadas, o Lourenço venha a voltar a dar uma opção para o treinador. Sobre isso, eu queria falar com vocês sobre Richarlison. Apesar de eu e acredito quase todos vocês queremos ter, apesar de que nós queremos ter o Lourenço de volta à equipe, não dá para dizer que o Richarlison vem jogando mal. A característica é outra, o Richarlison não é meia, é totalmente diferente. O Lourenço faz a bola correr, o Richarlison é mais o cara de correr com a bola ali do meio campo, de área a área. E o Richarlison tem um lado que é mais marcador, toma mais as bolas. O Lourenço já é um atleta que ele cerca muito mais do que dá um combate direto, mas com a bola no pé tem a qualidade para o passe, para a saída de jogo. Então, são características diferentes. Você não vai ver o Richarlison bater de fora na área com a mesma qualidade que o Lourenço. Você não vai ver o Lourenço perseguir um adversário e tomar a bola como o Richarlison consegue fazer. São características diferentes. Sigo achando que o time precisa mais do Lourenço do que do Richarlison, mas não dá para deixar de tecer elogios ao Richarlison, que faz boas partidas, que está num bom momento com a equipe do Ceará. João Pedro, nesse momento a opção é pelo Matheus Felipe, mas o João Pedro fez um bom segundo tempo contra o Novo Horizontino. Isso traz para nós um pensamento positivo. Um jogador que foi contratado para ser mais uma opção para a zaga, e a impressão, pequeno recorte para a gente ter certeza, mas a impressão é que sempre que for necessário, ele vai poder ser utilizado, ele pode dar conta do recado na zaga do Ceará, isso é muito interessante. Ele é a opção no banco de reservas, a dupla de zaga do Ceará para essa partida contra o Amazonas. Agora, queria falar com vocês também de uma outra situação. Queria falar sobre Luiz Otávio, o zagueiro que está há um bom tempo, né, desde que começou a temporada, fez a cirurgia de ligamento cruzado anterior fora de combate, voltou a treinar com bola essa semana. Os treinamentos são fechados, mas a informação que eu obtive é que ele treinou na equipe considerada reserva, o time de baixo, que chamam o titular do time de cima, o time de baixo, o time reserva, o time suplente, e ele fez dupla com o João Pedro. No time principal, a dupla é a que vai jogar contra o Amazonas. O Matheus Felipe fazendo dupla com o David Ricardo. No time reserva, no time de baixo, no time suplente, cada um tem uma denominação que prefere, o João Pedro era o companheiro de zaga do Luiz Otávio. João Pedro jogando pela direita. Luiz, como sempre, foi a preferência dele, apesar de não ser canhoto, jogando do lado esquerdo. Então, o Luiz Otávio mostra essa recuperação muito rápida, como eu imaginava. Um atleta que se cuida, que sempre foi muito mais do que um jogador, um atleta de futebol, um atleta que respeita, que ama o clube, que já em outros momentos onde ele poderia sair, ele optou por ficar. Então, esse é o tipo de jogador que nós deveremos apreciar, talvez até muito mais, quando a carreira acabar do que agora. Mas ele ainda tem carreira no Ceará, ele tem contrato até o final desse ano, e obviamente que ele quer mostrar seu futebol e ajudar. Já imaginou que história? O Luiz Otávio, que um dia esteve na Série A, um dia ele foi o sonho de consumo do Bahia, ele optou por ficar no Ceará e hoje pode ajudar seu time, o time que ele optou para ficar, o time que ele gosta, a voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. O que é que acontece com o Luiz Otávio? O Luiz Otávio fez a cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho no dia 15 de janeiro. A cirurgia tinha uma previsão na época, porque além do ligamento cruzado também foi feita uma cirurgia nos meniscos, de 9 meses. Eram 9 meses para ele voltar aos jogos. 9 meses seria outubro, 15 de janeiro, 15 de outubro. Mas o protocolo mínimo de ligamento cruzado anterior é de 8 meses. 8 meses exatamente no dia 15 de setembro. Então, nós temos 2 jogos do Ceará ali pertinho, né?
Nós temos a partida contra a Chapecoense, que acontece exatamente no dia 15 de setembro. Então pode ser nessa partida que Luiz Otávio volte a jogar pelo Ceará. É uma possibilidade, já que, como eu disse, ele está participando de treinos normais. Não é que o Luiz está participando de alguns treinamentos ou treinamentos físicos ou treinamentos táticos sem enfrentamento. Não, ele está participando de coletivo, com enfrentamento mesmo. Então, no dia 15 de setembro, exatamente 8 meses da cirurgia, o Ceará joga com a Chapecoense lá, e no dia 18 de setembro, 3 dias depois, o Ceará enfrenta o Coritiba. Esse jogo também é lá, o jogo também é fora de casa, é em Coritiba, é no Couto Pereira. Então, a Arena Condá ou o Couto Pereira podem ser, ou um dos dois pode ser, o lugar do retorno do Luiz Otávio aos jogos do Ceará. Então, é uma possibilidade real que isso aconteça. O próximo jogo do Ceará em casa, depois desse contra o Amazonas, é contra o Operário, e depois ele joga essas 2 partidas fora. E é muito, muito possível que o Luiz Otávio esteja à disposição. Não vou dizer que ele vai voltar porque ele vai ser titular, não. Mas ele vai voltar em algum momento. E pode ser numa dessas 2 partidas que ele volta a ser opção para o técnico Léo Condé. Parece uma coisa tão distante, né? Janeiro. E 9 meses, se pensava que o Luiz Otávio voltar no final de outubro, talvez ficasse fora da temporada. Mas ele realmente é um atleta de altíssimo nível, que se cuida muito e que trabalhou demais para que essa semana, antes mesmo dos 8 meses, ele já estivesse participando dos treinos coletivos do Ceará. Então fica essa boa notícia em relação ao Luiz Otávio. Ceará e Amazonas, nesse domingo, às 4 da tarde, o Ceará precisando, como eu disse, de um bom resultado. 4 pontos para o G4, vencendo, diminui para 1, teoricamente, e aí espero os resultados para ver a quantos pontos ele fica do G4, porque existe a possibilidade de ele, voltando para casa para enfrentar o Operário, depender da próxima rodada já para entrar no G4. Mas para isso ele precisava vencer o Amazonas, precisa vencer a equipe amazonense nesse jogo difícil que vai ter na cidade de Manaus. Galera, é sempre bom, sempre excelente contar com vocês. O meu pedido é que você deixe o seu like se você gostou do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, olha, é uma grande oportunidade, se inscreva no canal, ative as notificações, porque os novos vídeos você vai logo ter a informação deles para poder nos acompanhar por aqui. Muito obrigado por tudo, é sempre bom contar com todos vocês, que Deus possa proteger e abençoar a todos. Lembrem-se que Ele existe, Ele é real, Ele mandou um Salvador para nos livrar do pecado e Ele está conosco em todos os momentos. Então, vamos acreditar, vamos confiar, vamos buscar naquele livro eterno que se chama Bíblia todas as informações sobre este Deus que certamente te ama e vai salvar a sua vida. Galera, valeu, a gente volta, se Deus quiser, nos próximos vídeos. Até lá!